Pessoal, vamos começar. Só para organizar a aula de hoje, o que a gente vai ver? A gente vai analisar basicamente a noção, né, a construção do conceito de partícula idêntica, né, e qual é que é a consequência para a função de onda, né, descrevendo um sistema de partículas que são indistinguíveis, né. E a gente vai, claro, aplicar isso para o caso dos elétrons em átomos, né? Mas, e fazer também análise no caso geral, distinguir, né? Como é que são as funções de onda no caso de bósons e férmions, né? No caso os elétrons têm spin semi-inteiro, né? Spin 1,5, então eles são férmions, então eles obedecem uma estatística específica, que tem que obedecer o princípio de exclusão de Pauli, mas os bósons, né, que são as partículas que têm spin inteiro, não obedece o mesmo tipo de comportamento, né? A gente vai distinguir isso na aula de hoje. Mas o ponto principal é entender como é descrito em mecânica quântica, né, os sistemas de muitos elétrons que são os átomos da tabela periódica, né? Porque a gente tem, quando a gente vai aumentando o número atômico do elemento, mais complexo é o número de elétrons no átomo neutro, e a gente vai ter que descrever esse sistema de muitos elétrons do ponto de vista da mecânica quântica, que é o que a gente vai analisar hoje. Obviamente, está como ponto de partida, né, o conhecimento da função de onda de um elétron, né, dados os seus números quânticos, né? Então, só para começar, qual é que vai ser as problemáticas que a gente vai ter que lidar quando a gente está analisando os sistemas de muitos elétrons, né, nos átomos, tá? Tem dois problemas, né? Uma é que até o momento a gente estava desconsiderando, né? Como a gente estava analisando átomos de um único elétron, a gente estava desconsiderando a questão da interação dos elétrons com outros elétrons, né? Você está pensando em átomos de muitos elétrons, a gente tem, mesmo classicamente, né, a interação coulombiana repulsiva entre eles, né? Então, a gente deve ter um potencial de interação repulsivo entre os elétrons, além da interação com o núcleo, que é o ponto principal, né, no átomo de um único elétron. Quando a gente introduz mais elétrons, a gente tem esse primeiro problema, que é introduzir o potencial de interação entre eles. Isso significa que um dos problemas que vai aparecer devido a isto, né, é que a gente não consegue obter soluções analíticas para a equação de Schrödinger quando a gente introduz um potencial que depende das coordenadas das partículas interagentes, né? Isso é um primeiro problema, né, do ponto de vista que só existe solução numérica, né, quando a gente introduz a interação entre os elétrons, né, via equação de Schrödinger. Mas um outro problema é a questão que os elétrons são indistinguíveis, né, dentro do átomo. Indistinguível, eu já falei isso várias vezes, mas a gente vai agora sistematizar mais, né? Eu considero que um sistema de partículas, né, são indistinguíveis, né, são idênticas e indistinguíveis quando o comprimento de onda Compton comprimento de onda de Broglie dessas partículas, né, for maior que a distância média entre elas, né? Ou seja, a distância média entre as partículas do sistema sendo menor que o comprimento de onda Compton, que descreve, né, a partícula em si. A gente vai mostrar que na maior parte do tempo, né, no caso dos átomos, dos elétrons em átomos, a gente vai ter comprimentos de onda de Broglie maiores que as distâncias médias entre as partículas, né, entre os elétrons, né? Mas essa ideia de partícula idêntica, indistinguível, é mais geral que só casos do elétron, né, que a gente vai ver aqui em detalhe, né? Então a gente vai ter que atacar, no caso de elétrons, né, em átomos, a gente vai ter que atacar esses dois problemas ao mesmo tempo, né? A indistinguibilidade e também o fato que, com a introdução do potencial de interação, a solução da equação de Schrödinger é só numérica, né? Só consegue ser obtida a partir de métodos numéricos, de aproximações, né? Então, só para motivar que a gente não pode considerar os elétrons nos átomos como sendo distinguíveis, como a gente faz em mecânica clássica, né? Em mecânica clássica não existe partícula indistinguível, né? Então, a gente consegue rotular, né, e acompanhar o movimento de cada uma das partículas em mecânica clássica. Aqui em mecânica quântica, dada algumas condições, isso não vai acontecer. Eu vou fazer um exemplo aqui numérico para a gente entender, no caso de elétrons no metal, né? A gente já estudou elétrons no metal lá no efeito fotoelétrico, né? A gente sabe que os elétrons nas últimas camadas eletrônicas, né, que são, o pessoal chama
matéria condensada de elétrons de valência, né, eles são menos ligados com os átomos, e aí, obviamente, se ele recebe energia, por exemplo, de um fóton externo, né, de luz, ele pode ser arrancado, né, ou captura essa energia e consegue ter uma energia cinética capaz de sair de dentro do átomo que ele está fracamente ligado. Né? Então, aqui eu vou analisar esses tipos de elétrons, né? Elétrons fracamente ligados num metal, né? A gente já analisou quando a gente viu o microscópio eletrônico de varredura, né? A gente já entendeu que os elétrons da última camada, né? Que são os elétrons de valência, eles estão quase livres e a energia deles tem um nome específico, né? Que é a energia de Fermi, né? Então, a energia de Fermi é a energia dos elétrons que estão nas últimas camadas, ou na última camada preenchida, né? Na última camada de energia preenchida. A gente consegue calcular a energia de Fermi, ou seja, a energia desses elétrons, né? A partir da densidade de elétrons no metal, ou seja, a partir da densidade eletrônica. Então, a energia de Fermi, basicamente, é a energia cinética, né, desses elétrons quase livres, cujo momento deles, né, o momento linear deles é o momento de Fermi. O momento de Fermi, aqui está a expressão da energia cinética, né, em termos do quadrado do momento, mas é a energia cinética dos elétrons, né, que estão nessa última camada mais energética, né. O momento de Fermi pode ser calculado a partir da densidade eletrônica, né, o número de elétrons por unidade de volume para esse metal específico, né, certo? Então, aqui eu vou fazer uma conta numérica específica de quanto é que vale o momento de Fermi, ou seja, o momento desses caras que estão na camada mais alta, né, a última camada preenchida. No caso do ouro, né, onde é conhecida a densidade eletrônica, né, o número de elétrons por unidade de volume. No ouro é essa daqui, da ordem de 6, 10 na 22 elétrons, né, alta densidade, né, 6, 10 na 22 elétrons por centímetro cúbico, né. Se a gente conhece a densidade eletrônica, a gente consegue calcular o momento de Fermi, que é o momento típico desses elétrons quase livres, né, no metal, e a partir desse momento a gente consegue calcular o comprimento de onda de Broglie típico desses elétrons. Então eu vou calcular aqui o comprimento de onda de Broglie típico dos elétrons de valência, né, é o constante de Planck dividido por o momento deles, que é o momento de Fermi, né, e o momento de Fermi, obviamente, eu vou escrever em termos da densidade eletrônica, como está escrito aqui, né? Aqui eu estou só escrevendo o H em termos do H cortado, né? O H é 2πH cortado. Com isso a gente tem o cancelamento, né, do H cortado no momento de Fermi com o H cortado em cima, né? E basicamente a gente vai utilizar a informação da densidade eletrônica, né? 6, 10 na 22 elétrons por centímetro cúbico aqui no momento de Fermi. Isso vai nos dar, então, um comprimento de onda de Broglie para esses elétrons que é da ordem de meio nanômetro, né? 10 na menos 9, meio, 0,5, 10 na menos 9 metros, né? Lembrando que dentro dos átomos, né, esses elétrons estão dentro dos átomos, né, do metal. E o tamanho típico desses átomos, né, são algumas unidades do raio de Bohr, né? Se a gente quiser, né, construir os tamanhos típicos atômicos em termos do raio de Bohr, são unidades do raio de Bohr, né? A distância entre dois elétrons, né, entre dois elétrons dentro desse metal, obviamente deve ser da ordem do raio de Bohr, né? Então, se eu estou com um elétron na camada, na última camada e numa imediatamente abaixo, se eu ficar pensando no modelo semiclássico do Bohr, né, a distância típica é da ordem, né, unidades de angstroms, né, de meio angstrom, que é o raio de Bohr. Então, nesse caso aqui, eu consigo mostrar claramente, né, que o comprimento de onda de Broglie típico dos elétrons, né, são um fator 10, né, maior que a escala de distância entre esses elétrons, né, certo? Que deve ser da ordem de angstroms, né? Então, necessariamente aqui, na nossa ideia de indistinguibilidade, né, os elétrons do metal, principalmente esses elétrons de valência, né, não podem ser considerados distinguíveis porque o seu comprimento de onda de Broglie é maior, né, por fator 10, né, do que a distância entre os elétrons, né? Então, claramente, eles são indistinguíveis no sentido que o comprimento de onda de Broglie é maior que a distância típica entre eles, né? Certo? Isso vale para a maior parte do tempo nos átomos que a gente está interessado, né? Em geral, a gente está com alta densidade
eletrônica, né? Isso vai nos dar comprimentos de onda de Broglie que são dessa ordem de nanômetros. Então, como eu estava falando para vocês, primeiro a gente vai atacar aqui a tentativa de descrever corretamente os elétrons nos átomos, né? Principalmente quando a gente tem átomos de muitos elétrons, né? Atacar o primeiro problema, que é como é que eu construo uma função de onda para partículas indistinguíveis, que são os casos que é o caso dos elétrons, né? Então vamos começar com o primeiro considerando os elétrons distinguíveis, né? E vamos mostrar que essa ideia de considerar eles distinguíveis é inconsistente, né? Com o que a gente espera para a função de onda deles, né? Então, aqui como um exemplo, né, inicial, eu vou só considerar duas partículas que estão num poço, tá? E foi tentar resolver qual é que é a função de onda de duas partículas dentro de um poço. Aqui eu vou escrever, claro, a equação de Schrödinger independente do tempo, no caso de duas partículas, né? Então, eu estou com partículas de mesma massa, duas partículas de mesma massa M, cujas coordenadas são x1 e x2. Então, x1 e x2 são as coordenadas dessas duas partículas que têm a mesma massa. Qual é que seria a função de onda descrevendo duas partículas, né, sujeitas a um determinado potencial? Aqui está a expressão da equação de Schrödinger, no caso 1D, tá? Aqui eu estou fazendo no caso unidimensional só para ficar mais simples, né? Então, no caso 1D, a equação de Schrödinger, independente do tempo para as duas partículas, é essa daqui. Obviamente, a função de onda depende das coordenadas das duas partículas, né? Então, a função de onda do sistema de duas partículas, que é a função de onda psi, ela necessariamente tem que depender das coordenadas tanto da partícula 1 quanto da partícula 2. Por enquanto, eu ainda vou considerar elas distinguíveis, então faz sentido ter esses rótulos, né? 1 e 2. Obviamente, eu tenho o potencial de interação, né? Ou seja, o potencial que as duas partículas estão sujeitas, e aqui dentro desse potencial pode compatibilizar aqui na expressão do potencial U, da energia potencial U. A interação com uma fonte num determinado campo conservativo, né? Campo externo, por exemplo. Mas também pode estar aqui, dentro da expressão da U, também a interação entre as duas partículas, né? As forças conservativas de interação entre as duas, né? Apesar das duas estarem imersas num campo conservativo externo, né? E, bom, a equação de Schrödinger é de segunda ordem aqui nas derivadas parciais nas coordenadas, né? Então eu vou tomar derivadas de segunda ordem espaciais nas coordenadas das duas partículas, né? Derivada de ordem 2, em x1 e x2, desta função de onda do sistema de duas partículas e dado o potencial. Essa é a expressão da equação de Schrödinger independente do tempo no caso de duas partículas, né? Sujeito a uma função energia potencial, dado uma função energia potencial, o de x1 e de x2, né? Se as partículas interagem, né, ou seja, se o potencial depender das coordenadas das duas partículas, né, por exemplo, elétrons interagindo repulsivamente via lei de Coulomb, né? A gente sabe que a função energia potencial coulombiana repulsiva depende das coordenadas das duas partículas interagindo repulsivamente, né? Que é justamente mais a constante de Coulomb, a carga ao quadrado desses elétrons, por exemplo, dividido pelo módulo, né, da distância, né, relativa entre essas duas partículas, né? No caso unidimensional aqui, né, ao invés de ser o módulo do vetor diferença R2, R1, como a gente está no caso unidimensional, todo mundo está em 1D, né? Basicamente aqui a distância entre as duas partículas, né, é o módulo de x2 menos x1. O que tem que ficar claro é que quando eu introduzo interação entre as partículas, a função energia potencial de interação depende das coordenadas das duas partículas, né, x1 e x2. Por exemplo, interação coulombiana repulsiva, né? Se eu usar um potencial assim, que depende das coordenadas das duas partículas, né, de interação entre as duas partículas, né, eu não vou conseguir obter uma solução simples, né, analítica, né, para a função de onda. Por quê?
Se eu considerar o potencial que depende de x2 e x1, eu vou ter uma função complicada aqui na minha expressão do potencial. Claro que ainda tem que adicionar a interação externa nessas duas partículas, né? E a solução, a princípio, pode ser só numérica, né? Se a gente desconsiderar a interação, né, o potencial de interação entre as duas partículas, vamos supor que elas são não interagentes, né? Por exemplo, dois elétrons não interagentes, sujeitos a um potencial externo, aí sim, né, aí sim a gente pode obter uma solução mais simples para a função de onda via a equação de Schrödinger, né? Então, se a gente desconsiderar o potencial de interação, né, e considerar que o potencial é só o potencial externo, né, sobre cada uma das partículas individualmente, né? Por exemplo, eu tenho um poço, né? Tem o potencial do poço, as duas partículas sentem o mesmo potencial individualmente, né? Então, se eu desconsiderar a interação, a energia potencial, né, sentida pelas duas partículas, basicamente a soma dos potenciais externos, né, das energias potenciais externas, separada para a partícula 1 e separado para a partícula 2. Ou seja, eu posso escrever, então, a função energia potencial separável, né, nas coordenadas das duas partículas. Tá? Eu separo o potencial num potencial de interação para a partícula 1 e num potencial de interação com a partícula 2, sem mistura das coordenadas. Né? Se isso é verdade, né, se o meu potencial pode ser separável, né, uma soma nas coordenadas das duas partículas, a gente já sabe qual é, que é a consequência do ponto de vista de solução tentativa, né? Nós podemos construir, então, uma solução tipo produto, né? Isso aqui a gente conseguiu mostrar, por exemplo, quando a gente estava analisando a solução da equação de Schrödinger para coordenadas cartesianas 3D, né? A gente mostrou que se os potenciais fossem separáveis nas coordenadas, a gente poderia construir uma solução para a função de onda que era por produto, tá? Aqui é a mesma ideia, né? Se eu conseguir separar o potencial nas coordenadas separadamente da partícula 1 e da partícula 2, né, que são duas partículas que eu estou analisando, a nossa solução tentativa vai ser uma solução tipo produto, né, onde a função de onda do sistema, que depende das coordenadas x1 e x2, né, pode ser escritas como um produto de duas funções, né, onde uma delas depende apenas de x1 e onde a outra depende apenas de x2, certo? Isso, então, a gente já sabe isso, né? Se a gente conseguir construir um potencial separável, isso é obtido através da não consideração da interação, né, entre as duas partículas, só a interação delas com os potenciais, a função de onda pode ser escrita como um produto, né, de funções de onda da partícula 1 e da partícula 2 separadamente. Por exemplo, se eu estou analisando essas duas partículas sujeitas a um potencial de poço infinito, no caso unidimensional, né? No caso do poço infinito, a gente sabe as autofunções, né, de uma partícula sujeita ao potencial de um poço infinito, né? A gente sabe que as duas partículas individualmente vão ter uma autofunção, que é uma função periódica, né, cujo argumento é npx dividido por L, né? Onde N é o número quântico associado, né, ao estado de energia da partícula dentro do poço, né? Então, cada uma das partículas vai ter uma função de onda, uma autofunção, descrita pelo número quântico correspondente, né? Por exemplo, aqui eu estou dizendo que eles são distintos, né? Por exemplo, a partícula 1 está no estado N, no estado de energia N dentro do poço, e a partícula 2 está no estado de energia M dentro do poço. As autofunções são proporcionais, né, a funções periódicas senoidais do número quântico, N ou M, né, πx dividido por L, onde L é o tamanho do poço, né, certo? Por exemplo, se eu estou com duas partículas não interagentes dentro de um poço de tamanho L, e eu sei que elas estão nesses dois estados, né? A partícula 1 está no estado N igual a 1 e a partícula 2 está no estado N igual a 2. Ou seja, essas duas partículas não estão no mesmo nível de energia, né? Estão em estados de energias diferentes. Se elas são distinguíveis e não interagentes, né? A gente acabou de mostrar que a solução tentativa é a solução produto, né? Ou seja, a função de onda do sistema de duas partículas distinguíveis não interagentes, né, vai ser o produto das autofunções de cada uma das partículas individual, né, do sistema, né,
obtidos a partir da solução da equação de Schrödinger para cada uma delas, para aquele potencial que cada uma delas está sentindo, né, que é o potencial do poço. Né? Bom, como a solução é tipo produto, a função de onda do sistema, né, é dado por uma normalização, que eu estou chamando de C, depois a gente pode obter a posteriori o valor da normalização, né? Mas a autofunção φ1, que descreve a função de onda associada à partícula 1, é seno de πx1 sobre L, ou seja, o N, né, o número quântico principal é 1, ou seja, o argumento da função seno é πx1 sobre L, lembrando que essa parte aqui, essa autofunção está associada com as coordenadas da partícula 1, multiplicada pela autofunção associada à partícula 2 do sistema, né? Que está em um outro nível de energia, está no nível MUA2. Então, a autofunção dela é seno de 2π, né? x2L. Vejam bem que a função de onda do sistema depende, né, das coordenadas das duas partículas do sistema, certo? Isso vale para duas partículas distinguíveis, não interagentes, né? Onde o potencial é separável, né? O potencial que depende só das coordenadas da partícula 1, da interação dela com o poço, e um outro potencial associado às coordenadas da partícula 2, associado à interação dela com o poço, separadamente. Né? Isso para partículas distinguíveis. Né? Se eu fosse calcular, então, a probabilidade de encontrar a partícula 1 no intervalo dx1 e a partícula 2, né, no intervalo dx2, eu teria que calcular esta quantidade aqui, né? A probabilidade de encontrar a partícula 1 no intervalo dx1 e a partícula 2 no intervalo de x2 é módulo quadrado da função de onda dx1 dx2, né? Lembrando que psi quadrado, né, é densidade de probabilidade, no caso unidimensional é probabilidade por unidade de comprimento aqui, né? Então, obviamente aqui a função de onda é a função de onda do sistema, né? Isso se as partículas fossem distinguíveis, né? Essa é a probabilidade de encontrar partícula nesses intervalos, A1 e A2, nos seus respectivos intervalos de comprimento. A gente consegue ver que essa probabilidade de encontrar A1 e A2 nos respectivos intervalos, né, de distância x1 e x2, né, aqui pode ser simplesmente o produto de probabilidades individuais, né? Ou seja, a probabilidade de encontrar a partícula 1 na região x1 e a probabilidade de encontrar a partícula 2 na região x2. O produto dessas duas probabilidades nos dá a probabilidade de encontrar as duas, né, dentro dos seus intervalos de coordenadas, né? Certo? Mas isso não é verdade no caso se eu estou considerando partículas indistinguíveis, né? Por quê? Porque aqui, no caso do cálculo da probabilidade, eu estou dizendo que a partícula 1 está no intervalo x1, dx1, né? E a partícula 2 está no intervalo de comprimento dx2, certo? O rótulo 1 e 2 vale se eu estou falando de partículas distinguíveis, né? Se eu estou falando de partículas indistinguíveis, eu não sei quais das duas partículas está no intervalo dx1 e qual é que está no intervalo dx2, certo? Então, eu tenho que tomar cuidado quando eu for calcular probabilidades, né? Ou seja, se eu não consigo distinguir qual delas está em um determinado intervalo, né, de comprimento, no caso aqui unidimensional, né, eu vou ter que impor condições que a função de onda do sistema tem que obedecer, devido ao fato que eu não consigo saber qual delas está em determinada região espacial, certo? Bom, a propriedade clara que a função de onda de um sistema de partículas indistinguíveis tem que obedecer, né, é justamente essa propriedade aqui, né? Para partículas idênticas, né, indistinguíveis, a probabilidade de encontrar ela, né, a densidade de probabilidade tem que ser a mesma se a gente permutar os índices, né, das duas partículas, né? Ou seja, como eu não sei qual delas está no x1 e qual delas está no x2, né, a função de onda do sistema tem que ser tal que obedece a esta relação aqui. Se eu trocar o rótulo, né, a permutar os índices, né, da partícula 1 pela partícula 2, o módulo quadrado da função de onda tem que ser o mesmo, né? Certo? Isso para a gente garantir que psi quadrado integrado em x1, multiplicado por dx1 e dx2,
é a probabilidade de encontrar a partícula 1 e a 2 nesses intervalos de comprimento, certo? Então, se eu estou tratando de partículas idênticas, indistinguíveis, a função de onda do sistema ainda, né, além de ser solução da equação de Schrödinger, né, ela também tem que obedecer essa propriedade aqui. O módulo quadrado da função de onda de um sistema de partículas, né, tem que ser independente da troca, né, permutação dos índices das partículas que estão constituindo o sistema. Claro que eu estou fazendo aqui o caso de duas partículas, né, mas isso também vale para sistema de N partículas, né? Se a gente permutar dois índices, a minha função de onda módulo quadrado tem que ser independente, né? Uma coisa que eu vejo, uma propriedade que advém dessa relação que tem que ser obedecida para a função de onda de muitas partículas, né, indistinguíveis, né, idênticas, né, é que só existe duas maneiras que a função de onda do sistema obedece essa permutação de índice dando o módulo quadrado da função de onda igual, certo? Eu posso ter essas duas opções aqui, né? Essas duas possibilidades, né? Por exemplo, se eu fizer a permutação dos índices, né? Ou seja, se eu parto da função de onda do sistema que depende de x1 e x2 e faço a permutação do x1 por x2, né? As duas funções de onda são iguais a menos de um sinal, né? Mas esse sinal pode ser positivo ou negativo, porque a gente vai ter que módulo quadrado, né? Quando a gente tomar módulo quadrado, independente do sinal, a gente vai voltar na relação que tem que ser obedecida, que é essa aqui de cima, né? Módulo quadrado da função de onda do sistema tem que ser independente da permutação dos índices, porque a gente não sabe quem é a partícula 1 e quem é a partícula 2, no caso de partículas idênticas, né? Então, a gente pode ter duas opções, né? A gente pode ter funções de onda simétricas, né? Ou seja, que o resultado da permutação dos índices é manter a função de onda inalterada, então fica com a mesma função de onda anterior após a permutação, ou, isso é o caso simétrico, né? Função de onda simétrica, ou, quando eu faço a permutação, eu tenho troca de sinal relativo à função de onda original. Então, aqui eu tenho a função de onda original psi de x1, x2, faço a permutação, e o resultado da permutação é o negativo da função de onda original. Esses dois casos, o caso simétrico e o antissimétrico, ambos obedecem a essa propriedade que é imposta para partículas idênticas, né? Que o módulo quadrado tem que ser independente da permutação dos índices. Então, uma das consequências dessa relação aqui é que as funções de onda no sistema de partículas, né, idênticas, pode ser simétrico ou antissimétrico. São as duas possibilidades, né? Se eu pegar aquela função de onda que a gente construiu, né, que são as duas partículas num poço, né? Elas interagem só com o poço, onde a gente assumiu que a função de onda é dada por um produto das funções de onda individuais de cada uma das partículas, né? A gente mostrou que ela tem esta forma funcional, né? A gente vê claramente que essa função de onda que a gente obteve para o sistema de duas partículas, né, dentro de um poço, ela não é nem simétrica e nem antissimétrica, né? Se eu trocar, ou seja, a partir desta função de onda aqui, eu trocar o x1 por o x2, eu vou ter uma função de onda que é diferente desta original aqui, né? Certo? Porque se eu trocar o x1 e o x2, né, eu vou ter uma função de onda que tem dependência diferente em x1 e x2. Ou seja, não é nem um sinal mais ou menos multiplicado pela função de onda original. Não é verdade isso, né? Se eu trocar o x1 por o x2, eu vou obter outra função de onda que não é igual à anterior por uma troca de sinal apenas, positivo ou negativo, certo? Então, essa função de onda que a gente está utilizando aqui para as duas partículas no poço, quando a gente considerou elas não interagentes e distinguíveis, né? Não é nem simétrica nem antissimétrica. Isso é tranquilo, isso a gente já esperaria, né? Porque a gente está assumindo que essas duas partículas que são distinguíveis, se elas são distinguíveis, obviamente, a propriedade
que vai ser obedecida para a função de onda não é aquela para partículas idênticas, né? Não vai ser uma função de onda nem simétrica e nem antissimétrica, certo? Bom, mas se essa aqui não é uma função de onda válida para duas partículas não interagentes indistinguíveis, né, idênticas, como é que eu construo, então, uma função de onda para um sistema de duas partículas, por exemplo, não interagentes e indistinguíveis? A gente pode salvar essa solução aqui original, produto, tá? A gente pode mostrar que tem duas combinações lineares dessa solução original aqui, né, que não é nem simétrica nem antissimétrica, satisfazem as propriedades de simetria. Ou seja, apesar da função de onda psi 1, 2 não ser nem simétrica nem antissimétrica, combinações lineares delas obedecem simetria e antissimetria. Tá? Então, e tem duas maneiras de fazer isso, né? Dois tipos de combinações lineares possíveis que vão tornar, né, a função de onda superposição simétrica ou antissimétrica. No caso do sistema de duas partículas, né, as duas superposições que dão funções de onda simétricas e antissimétricas são justamente essas aqui. Né? Então, eu posso construir uma função de onda simétrica a partir de função de onda que não tem nenhuma simetria, que não é nem simétrica e nem antissimétrica. Né? Por exemplo, essa solução produto aqui, né, de autofunções individuais de cada uma das partículas. Né? Então, aqui eu tenho a superposição que o sinal no meio da superposição é mais, tá? Então, eu tenho uma superposição onde eu estou somando, né? Somando nessa superposição as funções de onda produto, onde no segundo termo a gente intercambiou, né? Fez a permutação das coordenadas, né? Então, eu começo com a função de onda tentativa original, que é a psi-n de x1, psi-n de x2, né? Que a gente viu que não tem simetria, não é nem simétrica nem antissimétrica. Mas, se a gente somar a esse produto, né, a mesma expressão só trocando as coordenadas, né, no produto, ou seja, trocando o x1 por x2 e vice-versa, né, a gente consegue mostrar que esta função de onda, que é uma superposição com o mais aqui, tem propriedade de ser simétrica, né? Claro, vocês conseguem ver claramente aqui, né? Se eu pegar essa função de onda simétrica e trocar x1 por x2, eu vou ter a mesma função de onda simétrica original, né? Devido a eu ter um sinal mais aqui, tá? Uma outra possibilidade é construir também uma superposição, mas ao invés de ter um sinal mais aqui no meio, a gente tem um sinal menos, tá? De novo, eu começo com a função de onda produto original, faço a superposição dela com o mesmo tipo de estrutura, só trocando as coordenadas, ou trocando os índices, né? x2 por x1 e vice-versa, mas com sinal menos que está aqui. Você consegue ver que essa função de onda, que eu estou chamando de função de onda antissimétrica, né? De duas partículas idênticas, né? Se tu trocares, né, x1 por x2 aqui, você vai obter exatamente a função de onda antissimétrica, ou seja, exatamente essa expressão, a menos de um sinal negativo na frente, claro, né? Certo? Tá claro aqui, ó, se eu trocar x1 por x2 e colocar x2 igual a x1, certo? E o mesmo aqui no segundo termo, vou obter exatamente essa expressão a menos de um sinal negativo na frente, certo? Então, existem duas superposições, né, de funções de onda que não têm simetria, né, não são nem simétricas nem antissimétricas, que satisfazem, né, as propriedades de partículas idênticas, das funções de onda descrevendo partículas idênticas, ou seja, o modo quadrado tem que ser independente da permutação de índices, né? E aí, importante, cada um tipo de função de onda com simetria fixa, né, simétrica ou antissimétrica, né, descreve um tipo de partícula, tá? Na verdade, descreve um tipo de estatística específica, né? Lembrando que a gente já lá no início da disciplina, a gente falou da distribuição quântica de Bose-Einstein, né? Ou seja, o
o Bose, né, lá nos anos 20, né, mostrou que a estatística das partículas quânticas não são iguais às clássicas, né? Ou seja, não são as distribuições de probabilidade das partículas quânticas não são as mesmas distribuições de Maxwell-Boltzmann clássicas, né? Tem outra forma. Por exemplo, o Bose mostrou como é que é a distribuição de probabilidade, né, para fóton, né? Tem spin 1, né? A gente não analisou a questão da descrição da função de distribuição de probabilidade quântica para férmions, né? Mas elas obedecem a um outro tipo de estatística, que é a estatística de Fermi-Dirac, né? Resumindo, eu só quero lembrar que tem dois tipos de estatística, né? Dois tipos de conjuntos de partículas possíveis, né? Relativo ao spin delas, né? Partículas de spin inteiro, 0, 1 e assim por diante. 0, partículas escalares, o 1, o fóton é o caso. Todas as partículas com spin inteiro, né, obedecem à estatística de Bose e Einstein, né? E os bósons, né, sistemas de muitos bósons, né, sistemas de bósons indistinguíveis, né, são descritos por funções de onda simétricas, certo? Existe um outro conjunto de partículas, dependendo do seu spin, né, que são as partículas que têm spin semi-inteiro, né? O elétron é o caso, né, que tem o elétron, o próton, o nêutron, todos eles têm spins semi-inteiros, têm spins 1/2, né? As partículas que têm spin semi-inteiro obedecem à estatística de Fermi-Dirac, né? E as partículas que têm, então, spin semi-inteiro, elas, no sistema de partículas constituído, né, de férmions, né, sistemas de férmions indistinguíveis, né, são descritos por funções de onda antissimétricas, né. Especificamente, quando a gente está falando de sistema de férmions, né, o fato de elas serem descritas por funções de onda para o sistema que são antissimétricas, né, significa que elas vão obedecer o princípio de exclusão de Pauli, né, ou seja, dois férmions, né, não podem ocupar o mesmo estado quântico. Nesse caso mais simples que a gente está fazendo aqui, de duas partículas interagindo dentro de um poço, né, isso já fica claro, né, porque eu não posso ter dois férmions dentro de um poço, se esses férmions não são interagentes, mas são indistinguíveis, né? Se eu tenho dois elétrons, por exemplo, no poço, né, onde os números quânticos para cada um desses elétrons é N e M, que distingue os níveis de energia, né? Vocês conseguem ver que se a função de onda que descreve esse sistema de dois elétrons, né, indistinguíveis é a antissimétrica, tem que ser, porque eles são férmions, né? Os números quânticos deles não podem ser os mesmos, né? Se o N for igual ao M, a função de onda é nula, certo? Então a gente pode falar, né? Pode entender o princípio de exclusão de Pauli como consequência que os férmions são descritos por funções de onda num sistema de partículas indistinguíveis, né? Fermiônicos, antissimétrica, né? E se a função de onda é antissimétrica, essas partículas não podem estar no mesmo estado quântico, senão a sua função de onda antissimétrica é completamente nula. Do ponto de vista dos bósons, não, né? Como eles são descritos por uma função de onda simétrica, mesmo que eles tenham os mesmos números quânticos, né? Por exemplo, aqui no nosso poço, o N igual ao M, a função de onda simétrica continua sendo não nula, certo? Então, o comportamento dos férmions e bósons são distintos, né? Onde os férmions, que são conjuntos de férmions, são descritos por funções de onda antissimétrica, automaticamente vão ter que obedecer o princípio de exclusão de Pauli, do ponto de vista que eles não podem estar no mesmo estado quântico, né? No caso dos elétrons nos átomos, né, especificamente cada conjunto, né, de números quânticos, né, tem 4 números quânticos que caracterizam um elétron num átomo, né, que são as suas autofunções, são funções, né, são dependentes de 4 números quânticos, né? A gente viu até a aula passada considerando o spin, né? Considerando também o spin, né? A autofunção, descrevendo um elétron no átomo, né, depende do número quântico principal, N, do número quântico azimutal, L, que está associado com o momento angular orbital desse elétron, né? O número quântico NL, o número quântico magnético, né, que
que são as projeções na direção z, né, do momento angular, e também o número quântico ms, né, que são as projeções do spin na direção z, né. No caso dos elétrons nos átomos, né, interagindo com núcleos, né, a gente sabe a forma funcional das autofunções, né, a parte espacial, né, e a dependência nos três números quânticos n, l e m, né. E, obviamente, eu devo ter, a gente não analisou isso, mas, obviamente, a gente tem que construir uma função de onda associada aos dois estados de spin do elétron, né? O spin up e o spin down, né? A projeção up e down do spin na direção z. Mas, a princípio, se eu estou considerando elétrons num átomo, cada elétron, né, tem uma autofunção que o descreve, né, que depende desses quatro números quânticos, né? Tá claro aqui que se eu vou construir função de ondas de muitos elétrons, né, essas funções de onda de muitos elétrons tem que ser uma função de onda antissimétrica, né? E tá claro que como a função de onda é antissimétrica, né, dois elétrons não pode estar num mesmo estado quântico, né? Isso significa que se dois elétrons estão com os mesmos números quânticos n, l e m, necessariamente, né, eles têm que ter o número quântico ms distinto, né? Um está com o spin para baixo, o outro está com o spin para cima. Necessariamente vai não ter o anulamento, né? O cancelamento dos dois termos aqui na função de onda antissimétrica, certo? Então, nos casos dos elétrons em átomos, mesmo se eles estão no mesmo nível de energia, né? Ou seja, se eles têm os mesmos números quânticos n, l e m, necessariamente o número quântico ms tem que ser distinto para os dois, né? Porque senão a função de onda antissimétrica seria nula, né? Certo? O princípio de exclusão de Pauli, né, que tem a ver com a propriedade de antissimetria da função de onda num sistema de muitos elétrons, né, que é um sistema de Fermion, né, sistema fermiônico, vai ter que ser levado em conta quando a gente for construir, por exemplo, os níveis de energia e a distribuição dos elétrons nesses níveis de energia nos casos de átomos com muitos elétrons, né. Então, como eu tinha começado a falar no início da aula, né, a gente tem que atacar dois problemas ao mesmo tempo quando a gente for fazer análise de elementos da tabela periódica, né? Uma é a introdução da interação, qual é que é o efeito da interação repulsiva entre os elétrons do ponto de vista da solução da equação de Schrödinger e dos níveis de energia. Isso é uma coisa. E a outra é o fato que a gente tem que estar utilizando sempre o princípio de exclusão de Pauli, né? Que tem a ver com a antissimetria da função de onda do sistema, né? Aplicada aos elétrons, né? Principalmente os elétrons que estão na mesma subcamada, né? Onde o N, o L e o M são iguais, onde a gente só distingue eles pelo número quântico ms, né? Mas se a gente desprezar as interações, né, basicamente o nosso ponto de partida para construir a função de onda antissimétrica é justamente a função de onda para um elétron, né, interagindo com o núcleo desse átomo individualmente, né? E depois a gente vai construir a função de onda do sistema utilizando as funções de onda individuais, né, de cada elétron, fazendo justamente esse produto, né, antissimétrico, essa superposição antissimétrica das funções de onda. Ele vai ter que atacar esses dois problemas ao mesmo tempo, né? A indistinguibilidade, o princípio de exclusão de Pauli, e também a questão da introdução da interação, né? Primeiro a gente vai fazer uma análise qualitativa, né, de como é que são distribuídos os elétrons nos elementos químicos da tabela periódica, começando com os mais simples, né, menores até os maiores. A gente primeiro vai fazer uma discussão, primeiramente, qualitativa, depois a gente pode analisar um pouquinho mais criterioso, né, um pouquinho mais quantitativo a interação. Aqui, então, na minha análise qualitativa inicial, eu vou considerar apenas que os elétrons, né, nos átomos, e muitos elétrons, interagem apenas com o núcleo e vamos desconsiderar, a princípio, inicialmente, a interação repulsiva colombiana entre eles. Então, na minha análise qualitativa, os níveis de energia vão ser basicamente dados pelos níveis dados pela interação desses elétrons com o núcleo, né, desse átomo.
A distribuição dos níveis de energia a gente já conhece, né? A gente já fez isso com o átomo de hidrogênio, né? A gente sabe como é que é a distribuição e as degenerescências, né? As degenerescências no átomo de hidrogênio, né? Começando então com o nível do estado fundamental, que é o estado 1s, né? Que corresponde à camada K, ou seja, eu tenho N igual a 1, L igual a 0, tá? Esse é o estado fundamental, né? Depois a gente tem os estados excitados no átomo de hidrogênio, né? Que são o átomo de hidrogênio ou nos átomos de um único elétron com um núcleo de número atômico Z, né? O primeiro estado é não degenerado, o segundo estado, segundo nível de energia, que é o N igual a 2, né, é duplamente degenerado, um deles tem momento angular nulo e o outro tem momento angular L igual a 1. Lembrando que o número quântico L é limitado pelo número quântico principal, né? O limite é N-1. Né? Terceiro nível de energia, que é o N igual a 3. Obviamente, a gente tem 3 subníveis associados aos L's, né? L igual a 0, L igual a 1, L igual a 2. Que são os estados, então, 3S, 3P e 3D, certo? Aqui a gente já vai ter um problema na distribuição dos níveis de energia, porque a gente consegue mostrar que, claramente, né, devido à blindagem, né, ou seja, dependendo de qual é que é a carga efetiva que os elétrons que estão nas camadas mais externas, né, enxergam relativo ao núcleo, né, porque os elétrons que estão nas camadas mais abaixo fazem um papel de blindagem, né, de carga, né, do núcleo, e aí vai começar a acontecer essas misturebas de níveis de energia, né. Por exemplo, eu estou aqui, o 4S é menor que o 3D, apesar que o 4 está associado com um N igual a 4, né, que é maior que o N igual a 3 do ponto de vista da distribuição dos níveis de energia em termos do número quântico principal. Mas, a princípio, toda essa estrutura de níveis de energia, começando com o estado fundamental e subindo para níveis de energias mais altos, inclusive as suas degenerescências em L, né, que são os orbitais, né, S, P, D, F, assim por diante, né, são já conhecidos, né, lá desde o átomo dos hidrogenoides, né, e a gente vai usar essas estruturas de níveis de energia para distribuir os elétrons, né, nesses níveis de energia disponíveis, né, certo? Obviamente, lá no átomo hidrogenoide, a gente colocava um elétron em algum desses níveis, se ele estava no estado fundamental ou se ele estava em estado excitado, né? No caso aqui de átomos de muitos elétrons, essa estrutura de níveis de energia vai ser preenchida, né, usando o princípio de exclusão de Pauli, por pares de elétrons, né, começando com o menor nível, que é o nível 1s. Depois, a gente pode introduzir a correção, né, advinda da interação, que no caso aqui dos elétrons é repulsiva, né? Onde a função energia potencial de interação vai depender das coordenadas dos dois elétrons interagentes, né? Por exemplo, que está em coordenada R1, um elétron na coordenada R1 e um elétron na coordenada R2. Aqui eu estou escrevendo o potencial de interação entre dois elétrons, né, que estão nessas coordenadas. Então, tem uma função mais complicada para a função energia potencial. Eu já comentei que se eu introduzir o potencial de interação, a solução da equação de Schrödinger é apenas numérica, não é mais analítica, não é possível ter solução analítica, só solução numérica. Começa a complicar muito, né, a forma do potencial, né? Mas, por enquanto, eu estava comentando, né, a gente pode considerar a interação por enquanto, né, e analisar qualitativamente as distribuições dos elétrons nos níveis de energia a partir deles serem não interagentes. Né? Então, se eu desprezar o termo de interação, a gente pode entender, construir rapidamente a função de onda do sistema de elétrons a partir das autofunções individuais, né, de cada elétron interagindo com o núcleo, separadamente. Né? Por exemplo, aqui eu quero analisar o primeiro elemento da tabela periódica que tem mais de um elétron, né, que é o hélio. Né? O hélio tem número atômico Z igual a 2. Né?
Então, o hélio, a gente já até quando a gente falou do modelo de Bohr, né, o modelo semiclássico de Bohr, né, a gente analisou tanto o hélio ionizado quanto o hélio neutro, né. No caso do hélio neutro, nós temos dois elétrons, né, orbitando em torno do núcleo. Se eu desconsiderar o potencial de interação entre os dois elétrons, o repulsivo, né, a função de onda basicamente vai ser dada pelas funções de onda individuais de cada elétron, né, interagindo com o núcleo de hélio, né, que tem número atômico Z igual a 2. Né. Então, se eu desconsiderar a interação, eu já sei qual é que é a energia de um sistema de dois elétrons, né, fermiônico, né, no átomo de hélio. Dois elétrons no átomo de hélio, neutro. Né. Bom, a energia total dos dois elétrons, né, do sistema de dois elétrons indistinguíveis, né, é a soma da energia mecânica, a energia de cada um deles individualmente, né? Lembrando que no caso dos níveis de energia, isso depende só apenas do número quântico principal, né? Aqui eu estou escrevendo, então, a energia do elétron rótulo 1, tá? Basicamente, para Z igual a 2, lembrando que os níveis de energia são proporcionais a Z ao quadrado, né? No caso dos átomos com mais de um próton no núcleo, né? Certo? Então, a energia do primeiro elétron, se ele está no número quântico principal, tem número quântico principal, né? N1, a energia dele é menos 4E1 dividido por N1 ao quadrado. Lembrando que o E1 é a energia do estado fundamental no átomo de hidrogênio, que é o 13,6 eletronvolts. Né? Essa é a energia do primeiro elétron. Eu vou somar com a energia do segundo elétron, né, que tem energia menos 4E1, dividido por N ao quadrado, N2 ao quadrado, onde N2 é o número quântico associado à energia do segundo elétron. Né? Então, aqui é a energia total do sistema de dois elétrons no átomo de hélio neutro, né? É a soma das energias dos dois elétrons, onde cada um deles é rotulado pelo seu número quântico principal, N1 e N2. Obviamente, essa energia vai ser a mínima, que vai corresponder à energia do estado fundamental do átomo de hélio, né, com dois elétrons. É quando os dois números quânticos, o N1 e o N2, são ambos iguais e o menor valor possível, que é o 1. Né? Então, se N igual a 1, N1 é igual a N2 e ambos são iguais a 1, que são os menores valores possíveis para o número quântico principal, né? A gente consegue mostrar que a energia do estado fundamental do átomo de hélio neutro, né, que eu já vou chamar de E11, onde o N é igual a 1, o N1 e o N2 são ambos 1, né? Isso vai dar, obviamente, quando a gente colocar N igual a 1 aqui, né, nós vamos ter, então, menos 8E1 como sendo a energia do estado fundamental do hélio neutro, né? Os elétrons no hélio neutro. Menos 8E1, se a gente usar o E1 13,6, vai nos dar menos 108,8 eletronvolts como energia do estado fundamental do hélio neutro. Não? Lembrando, se nós estamos no estado fundamental, onde os números quânticos n's, né, tanto para qualquer um dos elétrons, né, é 1, significa que eles têm momento angular orbital nulo. Ambos têm momento angular orbital nulo, significando que o número quântico magnético, né, para o elétron 1 e para o elétron 2 são ambos nulos se esses dois elétrons estão no estado fundamental. Né? E a gente pode construir a função de onda antissimétrica para esses elétrons, esses dois elétrons, a partir, né, da solução produto, né, onde a função de onda nas coordenadas do elétron 1, né, em coordenadas esféricas, vai ter esses números quânticos, né, 1, 0, 0, n igual a 1, l igual a 0, m igual a 0, produto com a mesma função de onda, claro, nas coordenadas do elétron 2, né, aqui estão as coordenadas esféricas, em coordenadas esféricas as coordenadas do elétron 2. A partir desse produto, a gente vai construir a função de onda antissimétrica, né, desta forma aqui, né, se eu estou analisando só a parte espacial da função de onda, né, a partir daquele produto ali, eu vou construir uma função de onda antissimétrica, né, que é obedecida por sistema de Fermi, que é o caso do sistema de dois elétrons, um átomo de hélio, né, neutro, são um sistema de dois férmions, né, os dois elétrons, né.
Então, necessariamente, a função de onda do sistema de dois elétrons tem que ser antissimétrica. Então, a partir dessa solução por produto que vem do fato que eles são não interagentes, né? A partir dela, eu vou construir a psi antissimétrica do sistema de dois elétrons. Obviamente, se a função de onda é antissimétrica, a gente tem que obedecer o princípio de exclusão de Pauli, né? Para não zerar a função de onda antissimétrica, necessariamente a gente tem que ter distinção entre os números quânticos. Um dos números quânticos dos dois elétrons tem que ser diferente, né? Que no caso a gente já comentou, né? Se eles ambos estão com o mesmo N, o mesmo L e o mesmo M, que é o caso, né? Que é o 100, né? Para distinguir os dois, né? Para não zerar a função de onda antissimétrica, né? Ou seja, para eles obedecer o princípio de exclusão de Pauli, eles têm que ser distintos, né? Tem que ter o estado de spin deles, né? Tem que ser distinto, né? Um deles tem que estar com o estado de spin up e o outro tem que estar com o estado de spin down. Como eles estão em estados de spin distintos, né? O spin resultante do sistema de dois elétrons é nulo. Né? Mas aqui, então, estou dando o mapa de como é que a gente obtém os níveis de energia para os dois elétrons no átomo neutro de hélio, obviamente na suposição que eles não interagem, né? A função de onda base, que é, primeiro, função de onda produto individual, né? De cada um dos elétrons, naqueles níveis de energia deles. E a partir desse produto, a gente faz a superposição com o sinal menos, né? Para a gente obter a função de onda antissimétrica associada a um estado de dois elétrons, né? Ou seja, dois férmions indistinguíveis, né? Se a gente quer ir além, né? Se a gente quer introduzir a interação, a única maneira de fazer isso, do ponto de vista de resultado de solução da equação de Schrödinger, é usar métodos de aproximação, né? Então, é possível fazer isso. Aqui eu só vou mostrar uma maneira de fazer a introdução da interação, né? A gente já sabe quanto é que é o nível de energia, a energia dos dois elétrons sem interagir, ou menos 108,8 electrovolts. E a gente pode introduzir qual é que é a correção se a gente introduzir a interação. Tá? Como é que a gente faz isso? A gente vai calcular o valor esperado, né? Usando essa função de onda aqui, né? Usando esta função de onda aqui. Vai calcular o valor esperado, usando essas funções de onda iniciais, né? Para a energia potencial de interação. Ou seja, eu vou integrar no volume espacial esta função aqui, que é uma função de x1, de R1 e de R2, né? Ensanduichada, né? Ensanduichada pela função de onda antissimétrica do sistema de dois elétrons, né? Quando a gente faz isso, né, numericamente, né, a gente obtém que o valor esperado, né, da função de energia potencial de interação repulsiva entre os dois elétrons, né? Usando essa primeira aproximação aqui para a função de onda do sistema, né? A gente obtém que o valor esperado é da ordem de 34 electrovolts positivo, claro, né? O potencial é repulsivo, é positivo, né? Em primeira aproximação é 34 electrovolts. Então, eu vou corrigir, né, a energia do sistema de dois elétrons, somando sobre a energia quando eles não interagem entre si, somando o valor médio, né, da energia potencial de interação, que é o 34 electrovolts. Isso reduz um pouco, né, a gente parte de menos 108,8 electrovolts para menos 74,8 electrovolts quando a gente introduz o potencial de interação. Nesse sentido, parece que os elétrons, né, no átomo neutro de hélio, né, estão menos ligados, né, devido à interação repulsiva entre eles. A gente já fez essa análise, né, de qual é que é a energia de ionização, né, dos elétrons no átomo de hélio neutro, quando a gente estava falando do modelo do semiclássico do Bohr, né? A gente fez uma estimativa, né, de qual é que era a energia potencial de interação entre eles e qual é que era o efeito nos níveis de energia, né? O que a gente mostrou é justamente isso, né? O efeito da interação é que o nível de energia é reduzido, né? Você já tem uma alteração no nível de energia, né? Na energia do sistema de dois elétrons devido à interação
entre eles, né? No final das contas, a gente vê que eles estão menos ligados, né, quando a gente introduz a interação entre eles, né? Comparado que esses dois elétrons interagissem apenas com o núcleo individualmente e não interagissem entre si, né? Se a gente quiser refinar mais, né, o cálculo da interação, né, da energia potencial advinda da interação, a gente pode ir para mais altas ordens, né? Ou seja, eu posso usar essa energia potencial, recalcular a função de onda que é consistente com esse valor de energia potencial de interação e recalcular qual é que é o valor médio do potencial de interação com uma nova função de onda. Tá? Eu não vou dar o detalhe, mas isso é uma metodologia que é utilizada para descrever funções de onda e níveis de energia em átomos de muitos elétrons, que é a teoria de perturbação, né? Em primeira, segunda, terceira ordem. Tá? Basicamente, é esse o modus operandi. Né? Começa com uma função de onda simplificada, que começa sem interação, função de onda sem interação, calcula o valor esperado do potencial de interação com essa função de onda aproximada, né? Obtém quanto é que é o valor, recalcula quanto é que é a nova função de onda para ter exatamente esse potencial e vai refinando ordem a ordem. Né? O que a gente está fazendo aqui não é muito diferente do que é feito em mecânica clássica, por exemplo, quando a gente está analisando, por exemplo, precessão de periélio. Né? A gente usa a teoria de perturbação lá também. Né? Por exemplo, quando a gente está calculando a interação entre o Sol e os planetas, em primeira ordem, a gente só considera a interação só entre o Sol e o planeta, mas o planeta não interage com mais ninguém na sua volta, né? Apenas com o Sol. A interação com o Sol é uma lei do inverso quadrado da distância atrativo, né? Que a gente conhece as trajetórias, né? As trajetórias fechadas são as elipses e os círculos, né? As trajetórias possíveis, né? Num sistema que tem interação central que é atrativo da lei do inverso quadrado da distância são as sucessões cônicas, né? Onde as duas trajetórias fechadas são a elipse e o círculo, né? A gente consegue entender qual é que é o resultado da interação desse planeta também com outros planetas, né? Ou seja, com os outros entes celestes além do Sol, via uma força perturbativa, né? Que corrige a força principal de interação com o Sol. Lá em mecânica clássica a gente mostra que essa força efetiva, né? Essa força de perturbativa, né? O que obviamente é muito menor que a força de interação direta entre o Sol e o planeta, ela é várias ordens de grandeza menor, né? Mas por isso que eu posso pensar lá como uma perturbação. O efeito dessa perturbação lá em mecânica clássica, né, é a precessão do periélio, né? Ou seja, uma alteração, né, da ábside, né, tanto do pericentro, né, ou do apocentro, mudam, né, com o tempo, a cada período de revolução, como resultado da interação efetiva do planeta com outros entes celestes que não sejam o Sol. O que está acontecendo aqui é parecido, né? A fazer teoria de perturbação aqui em mecânica quântica para saber os níveis de energia dos elétrons, né, nos átomos, segue basicamente o mesmo tipo de raciocínio, né? Começamos com os níveis de energia sem interação, depois introduzimos perturbações, né? Para calcular a correção, né? Nos níveis de energia dada pela interação. Só para comparar, aqui a gente calculou em primeira aproximação a 34 electrovolts, né, o valor médio da energia potencial de interação. Isso reduz, então, a energia dos dois elétrons para menos 74,8 electrovolts. Né? O valor experimental é 79 electrovolts, né? A energia necessária para remover os dois elétrons. Então, tem uma diferença aqui de 75 para 79, que tem a ver justamente com a incerteza nesse processo de teoria de perturbação. Obviamente, quanto mais alta a ordem de perturbação eu faço, né? Ou seja, se eu faço correções de mais alta ordem na teoria de perturbação, mais próximo de 79 electrovolts eu vou obter. Mas necessariamente, como eu estava comentando com vocês, né? Sempre a gente vai ter que utilizar métodos perturbativos para obter os níveis de energia para os elétrons nos átomos, devido ao fato que a gente tem interações entre eles, né? Certo?
Lembrando que a gente pode comparar o hélio neutro, né, que tem energia do estado fundamental, que é o menos 74,8 eletronvolts, com o mesmo caso para o hélio ionizado, né? Se a gente arrancar um dos elétrons, ficar só com um elétron orbitando o núcleo de hélio, né, que tem ZeO2, né, a gente consegue mostrar claramente que a energia desse elétron único, né, no íon de hélio, tem energia de menos 54,4 eletronvolts. Né? A gente claramente mostrou o que acontece, né, quando a gente introduz ou retira os elétrons, né, um dos elétrons, no caso do hélio neutro. Né? Aqui eu só queria mostrar um pouquinho a notação para chamado potencial de ionização. Né? A energia de ionização é a energia que a gente tem que entregar para os elétrons que estão menos ligados nos átomos, né? Que são os caras que estão nos níveis de energia mais superiores, né? Mais superior, né? E dada a energia de ionização, eu vou ter um potencial associado a essa energia de ionização, que é chamado de potencial de ionização. Então, por exemplo, quando a gente está trabalhando aqui com o hélio, né, que é o primeiro átomo com mais de um elétron, né, neutro com mais de um elétron. Né. No caso do hélio, né, a energia de ionização é 24,6 eletronvolts. Essa é a energia que eu tenho que entregar para um elétron que está no estado fundamental do hélio neutro para tirar ele de lá, né, para arrancar um deles. Né. Essa energia potencial, essa energia de ionização de 24,6 eletronvolts corresponde a um potencial, né, de ionização, potencial em volts, né, de ionização, que tem o mesmo valor numérico, o 24,6, né, mas, claro, está em unidades de volts e não eletronvolts, né, certo? Então, para cada elétron nas últimas camadas dos nossos átomos de muitos elétrons, a gente vai ter energias de ionização, que são as energias que a gente vai ter que entregar para eles para retirar eles de lá, né, que são os caras menos ligados. E para cada energia de ligação de ionização dessa, a gente vai ter um potencial de ionização específico, né? Com a mesma ordem de grandeza, né? Mesmo valor numérico, só com unidades diferentes, né? Energia de ionização em eletronvolts e potencial de ionização em volts, né? Se a gente for construir a configuração eletrônica, né? Isso já é uma outra nomenclatura que a gente vai usar agora. Se a gente for estabelecer qual é, que é a configuração eletrônica, né, dos elétrons nos átomos, começando aqui com o mais simples, que é o átomo de hélio, né, que está no estado fundamental, né, a configuração eletrônica é justamente essa daqui, tá? Como é que a gente faz a configuração eletrônica? A gente vai distribuir, pelo princípio de exclusão de Pauli, nível de energia, os elétrons, né, começando nesta estrutura aqui, né, nessa escadinha que a gente tem aqui, onde a gente está aumentando a degenerescência quando a gente vai mais para cima, né? No caso do hélio, né, no estado fundamental, ambos os elétrons então estão na camada, né, K, lembrando na nossa notação, camada K corresponde a N igual a 1, o nível de energia N igual a 1, e o orbital S, né, os L's, né, de ambos os elétrons são zero, né, certo? Então, 1S significa N igual a 1, L igual a 0, né? E nós temos dois elétrons nesse estado 1S. Primeiro nível de energia e momento angular nulo, né? Especificamente. Né? No caso do hélio, a camada K, ou seja, o primeiro nível de energia, foi completamente preenchido. O primeiro nível de energia ele é não degenerado, né? É um único estado, né? E ali só cabem, pelo princípio de exclusão de Pauli, apenas dois elétrons. Né? No caso do hélio, o estado 1s foi completamente preenchido. Né? Ou seja, a camada K, né, nível de energia N igual a 1, foi completamente preenchido. Presta atenção. Todo elemento químico que tem camada completa, né? Camada quer dizer nível de energia, né? Completamente preenchido via princípio de exclusão de Pauli, né? Tem alta estabilidade. Obviamente você consegue entender que os elementos químicos de alta estabilidade são
os gases nobres, né? Então, o que eu estou mostrando aqui é a energia de ionização versus o número atômico do elemento, né? Então, energia de ionização versus esse. A energia de ionização é a energia que eu tenho que entregar para os elétrons que estão na última camada desse, ou seja, no último nível de energia desses átomos, né? Vocês conseguem ver aqui que o comportamento é bem simples, né? A gente tem a cada momento, por exemplo, começando no hélio, né? Começando no hélio, a gente tem um pico aí de 25, 20, 26, 24,6, né? Eletrovolts de energia de ionização, né? Claro que a gente tem o hidrogênio aqui, né? Que é tá abaixo é o 13,6, né? 13,6, depois a gente vai para o hélio, que é 25, um pouquinho menos que 25. 24,26. Depois a gente tem uma queda. Quando a gente tem essa queda, né, começa a crescer, né, monotonicamente com Z, até chegar num pico. Se vocês olharem onde é que estão acontecendo, né, para quais elementos químicos estão acontecendo os picos, vocês conseguem entender claramente que os picos ocorrem nos gases nobres, né? Os gases nobres, a gente vai conseguir ver ali claramente, né? São os átomos onde a gente tem camadas completas, né? Ou seja, os elétrons, usando o princípio de exclusão de Pauli, cobriram, né? Ocuparam as camadas ou as subcamadas completas dos níveis de energia disponíveis para esses elementos, né? Esses elementos químicos. Então, quando eu chego num gás nobre, eu tenho o pico da energia de ionização, depois ela cai abruptamente por próximo elemento, né? Começa a crescer assintoticamente, né? Monotonicamente com Z, até chegar no próximo pico, que é o próximo gás nobre associado. Então, a gente tem o hélio, depois tem o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio, o radônio, assim por diante. Quando a gente vai com gases nobres com um número atômico cada vez maior. Mas a ideia aqui é que energias de ionização associadas aos gases nobres ser alta, né, significando que é difícil, né, tem que dar mais energia para arrancar os elétrons dos gases nobres, né, porque eles estão extremamente ligados, e o fato de eles estarem extremamente ligados tem a ver com ocupação completa de camada, né. No caso do hélio, ele ocupou completamente a camada K, né. Então isso dá uma alta estabilidade para ele. Por exemplo, ele está no pico aqui da energia de ionização, né? Além do hélio, a gente pode começar então a distribuir, usando o princípio de exclusão de Pauli, nas diferentes camadas, e depois quando a gente tem camadas maiores que a K, a gente tem as subcamadas, né, que tem a ver com o número quântico L, né? Então aqui, por exemplo, a gente tem a camada K, que corresponde ao N igual a 1. Aqui eu estou mostrando já a camada L, né? Onde a camada L tem duas subcamadas, né? Na camada L, que é N igual a 2, nós temos dois valores de L possíveis, né? L igual a 0 e L igual a 1. Isso significam os estados 2S e os 2P, né? Camada L, mas com L's distintos, né? 0 e 1, certo? E a distribuição via princípio de exclusão de Pauli, né, que eu estou colocando explicitamente, né, up e down para os spins, né, para a componente Z do spin. No caso do hélio, como eu estava comentando, né, a configuração eletrônica é 1s2, você tem dois elétrons na camada, no estado 1s, né, camada K, L igual a 0, tá aqui. Ele tem a camada K completa, então isso dá uma alta estabilidade para o hélio, né. O próximo elemento imediatamente superior ao hélio é o lítio, né? Então eu vou ter eu tenho camada K completa e mais um elétron que vai para o estado 2s, né? Mas não completa a camada L. Para completar a camada L precisa muitos elétrons, né? Precisa 8 elétrons para fechar toda a camada L, né? 2, 4, 6, 8. Nós precisamos 8 elétrons para cobrir toda a camada L, né? Perdão. Para cobrir toda ela, a gente precisa 8 elétrons, além dos 2 que precisam para preencher a camada K. Né? Bom, aí eu tenho o lítio, depois tem o berílio. O berílio já completa o estado 2s, mas não completou a camada L, né? E vamos indo, né? Depois tem o berílio, depois do berílio tem o boro, o carbono, o nitrogênio, o oxigênio. Estou aqui mostrando, né, as distribuições dos elétrons
em cada um dos estados, né, subindo nos níveis de energia, como a gente conhece, né? O flúor, e aí chegamos no próximo número, no próximo gás nobre depois do hélio, que é o neônio, né? O neônio a gente consegue ver que ele cobriu, né, os elétrons via princípio de exclusão de Pauli, né? Eles já cobriram a camada completa L. Então o neônio tem camada K e camada L completa. Camada completa significa alta estabilidade, alta energia de ionização, difícil de arrancar os elétrons na última camada, certo? E assim por diante, a gente pode aumentar, né, para elementos de maior Z, né, maior número atômico, a distribuição basicamente é esse mesmo tipo de estrutura, né? Com os gases nobres, com camadas ou subcamadas completas, né? Aqui eu já estou colocando as configurações eletrônicas. Na aula que vem a gente vai voltar nos átomos da tabela periódica e as configurações eletrônicas específicas, né? Para cada caso. Olha só para ilustrar aqui como é que a gente vai evoluindo no número atômico do elemento, né? Como é que fica a distribuição dos elétrons nas distintas camadas e nas subcamadas, né? Que tem a ver com o número quântico L, né? Eu vou encerrar um pouquinho a questão dos átomos em elétrons, né? Porque na aula que vem a gente vai voltar e vai trabalhar especificamente, né? Como é que a gente constrói todos os elementos da tabela periódica via essa distribuição usando o princípio de exclusão de Pauli, né? Para os elementos, né? E como é que a gente distribui, né? Os números de elétrons em cada camada dessas, né? Ou cada subcamada dessas. Agora, nessa segunda metade, ou não quase no final, eu vou fazer alguns exercícios de fixação que envolve tanto o caso de partículas distinguíveis e indistinguíveis, né? E também no caso de elétrons, especificamente, né? Que a gente está analisando agora há pouco para átomos, né? Então, eu vou voltar um pouco lá para trás e discutir de maneira geral, do ponto de vista numérico, a ideia de partículas distinguíveis e indistinguíveis e qual é que é a diferença das energias, né, dos níveis, das energias desses sistemas, né? Qual é que é a diferença das energias de um sistema onde as partículas são distinguíveis e daquelas que são indistinguíveis? E no caso das indistinguíveis, se eles são bósons ou férmions, qual é que é a relação das energias que eles podem ter, né? Certo? Eu vou começar com o meu primeiro exercício aqui, considerando dois nêutrons, né, distinguíveis. Então, eu tenho dois nêutrons distinguíveis. Aqui eu não estou falando de partícula indistinguível, né? Dois nêutrons distinguíveis, que eles estão num poço, né, poço infinito 1D, cuja largura é 2 femtometros. Esses dois nêutrons, cada um deles tem números quânticos principais diferentes, né? O primeiro nêutron está no estado n igual a 1 e o segundo nêutron está no estado m igual a 2. Né? E eu quero calcular qual é, que é a energia desse sistema de dois nêutrons distinguíveis, se eles estão nesses dois estados, né, de n dentro do poço. Né? A gente já mostrou que se eu estou com duas partículas distinguíveis dentro de um poço, né, a função de onda é construída a partir de um produto das autofunções individuais de cada um desses nêutrons interagindo com o poço, né? A gente mostrou qual é que é a cara, né? É a normalização, funções seno, onde dentro dessas funções senos a gente tem nπx sobre L, onde o x corresponde à coordenada correspondente de cada uma das partículas do sistema, né? Então, como o primeiro nêutron está no estado n igual a 1, a sua autofunção é seno de πx1 L. O segundo nêutron está no estado m igual a 2, então a autofunção é proporcional a seno de 2π x2L, onde x2 é a coordenada do segundo nêutron. Né? Aqui é a função de onda de um sistema de duas partículas distinguíveis, por exemplo, esses dois nêutrons desse poço de 2 femtometros. Qual é que é a energia desse sistema de dois nêutrons distinguíveis? Se eu sei a autofunção, né, se eu sei a função de onda do sistema de dois nêutrons, né, se eu aplicar o operador hamiltoniano do sistema sobre essa autofunção, eu vou obter energia. Né? Eu vou construir a função de autovalores e autovetores para o H, para o operador H, para o operador hamiltoniano, e eu vou obter energia.
Bom, quem é o operador hamiltoniano para um sistema de duas partículas livres, né? Não interagentes, onde elas são... Lembrando que o poço o poço tem energia potencial nula, né? Dentro do poço, né? Bom, basicamente as energias desses caras são energias cinéticas, né? Então o operador hamiltoniano seria a versão de operador da energia cinética do sistema de duas partículas. A energia cinética do sistema de duas partículas é P1 quadrado sobre 2m, P2 quadrado sobre 2m. Claro que as massas são iguais, né? Porque são dois nêutrons, né? Onde P1 e P2, claro, os momentos lineares deles vão ser escritos na forma de um operador momento linear, e no caso 1D, né? Então, basicamente, aqui o operador hamiltoniano para um sistema de duas partículas é distinguível. Basicamente é o caso clássico, trocando os momentos lineares pelas suas versões de operadores, né? E vou aplicar isso sobre a função de onda do sistema, né? De partículas distinguíveis, que é essa daqui, né? Bom, se a gente aplicar então os p quadrados, né, sobre a função de onda, que é um produto de dois senos, né? Um que depende de x1 e o outro depende de x2, né? Bom, os p's quadrados, né, lembrando que o p é menos IH cortado a derivada espacial, né? Isso ao quadrado nos dá um fator h cortado ao quadrado, né? Os P2, né? Tanto o P1 quadrado quanto o P2 quadrado vão nos dar uma normalização que é h cortado ao quadrado, né? E um menos, 9, né? Um menos, né? E dividido por 2m, aplicado então as derivadas de segunda ordem, né? Que são os P quadrados, né? As derivadas de segunda ordem sobre a função de onda psi1, 2, né? Obviamente que para cada um desses momentos a gente vai fazer a derivada parcial de segunda ordem na coordenada daquela partícula, né? Então, no primeiro é o P1 quadrado, eu vou ter então derivada de segunda ordem nas coordenadas da partícula 1, que é o x1, né? E depois, quando eu aplico o P2, a derivada de segunda ordem vai ser nas coordenadas da partícula 2, que é x2, certo? Bom, como eu sei a forma funcional das funções, né, em termos de x1 e x2, é trivial calcular as derivadas de segunda ordem, né? A derivada de segunda ordem em x1 vai dar o próprio seno, a menos troca de sinal, né? Aqui, troca de sinal. O próprio seno, ou seja, a própria autofunção. A menos, claro, no regra da cadeia, né? Quando eu faço derivação de segunda ordem, além do função seno, eu vou ter π sobre L ao quadrado. Então, a derivada de segunda ordem em x1 da autofunção que tem esta forma, basicamente é a própria autofunção, multiplicado por um fator que é menos π ao quadrado sobre L ao quadrado. O menos tem a ver com as derivadas, né? Que eu derivo o seno uma vez dá menos cosseno, depois derivo de novo vai dar seno, então tem uma troca de sinal, e o fator π quadrado do L2 tem a ver com a regra da cadeia, né? O π sobre L para cada derivação. A mesma coisa vai acontecer no segundo termo, né? Que é derivada de segunda ordem em x2, né? Só tem que cuidar aqui que a função seno de x2 é 2π sobre L, o fator que acompanha o x2. Isso significa, então, que eu vou ter, na derivada de segunda ordem, em x2 eu vou ter, então, menos 4π ao quadrado sobre L, né? Que é o quadrado de 2π sobre L, multiplicado pela própria autofunção psi 1, 2, né? Bom, fatório, né? Fatório em ambos os termos o psi1, 2, né? E o que sobrou é justamente o alto valor de energia desse sistema de dois nêutrons distinguíveis, né? Vocês conseguem ver o que sobra aqui do ponto de vista numérico, né? Analítico aqui, né? Além da psi1, 2, a própria autofunção, eu tenho um fator na frente do psi1, 2, que é o alto valor de energia, que é 5h cortado ao quadrado, π2, dividido por 2m L ao quadrado, certo? Esse é o valor da energia do sistema de dois nêutrons distinguível, obtida a partir da função de onda desse sistema de duas partículas distinguíveis, né? Apliquei o hamiltoniano sobre a função de onda, obtive a energia. A gente pode calcular numericamente quanto é que dá, porque eu sei o tamanho do poço e a energia de repouso do nêutron, né? Então, a energia do sistema de dois nêutrons distinguíveis, né? É o 5h cortado π2 a 2m L ao quadrado. Como sempre, a gente vai multiplicar em cima e embaixo por c ao quadrado, de maneira que a gente tem em cima a constante h cortado c ao quadrado, e embaixo a gente vai ter, então, mc2, que é a massa do nêutron multiplicado por c ao quadrado, que é a energia de repouso do nêutron, né? Então, a gente tem 5 meios, h cortado c ao quadrado, h cortado c em unidades de eletrovolts é
1973 electrovolts angstrom, né, ao quadrado, multiplicado por π2, e embaixo a gente tem 2 vezes a energia de repouso do nêutron, né? A energia de repouso do nêutron é 934,5 MeVs, né? Mega electrovolts. Ou seja, em unidades de electrovolts, isso é 939,5 10⁶ MeV, né? Electrovolts. E o L ao quadrado é o tamanho do poço, né? Ao quadrado, claro, se a gente está usando o angstrom em cima, a gente vai reescrever o L em termos de angstrom, né? Lembrando que um femtometro é 10⁻⁵ angstroms, né? Então, 2 femtometros é 2 10⁻⁵ angstroms ao quadrado, porque a gente tem L ao quadrado. No final das contas, em unidades de electrovolts, a gente vê que a energia desse sistema de 2 nêutrons distinguível, né, onde os estados individuais de cada um deles são esses, né, N igual a 1, N igual a 2, é 255 MeV, certo? Isso no caso de duas partículas distinguíveis, né, mesma massa, mas distinguíveis, né? Esse meu segundo exemplo aqui tem a ver agora com partículas indistinguíveis. Então, eu tenho 5 partículas indistinguíveis, não interagentes, né, que estão colocadas num poço, né, que tem largura de 1 nanômetro. Então, de novo, aqui eu estou com um poço, né, de largura 1 nanômetro, e lá dentro eu vou colocar 5, vou distribuir, né, nos níveis de energia, as 5 partículas que são distinguíveis, né? E eu vou rotular os dois tipos de sistema de 5 partículas que eu vou colocar ali dentro, tá? Eu vou colocar 5 elétrons, que a gente sabe que são férmions, né? Então tem que obedecer o princípio de exclusão de Pauli, né? E também eu vou colocar nesse mesmo poço 5 píons, tá? Os píons têm spin 0, tá? Então eles são bósons, tá? A massa do píon é da ordem de 264 vezes a massa do elétron. São mais massivos, né? E tem spin 0. Ou seja, o que eu estou nesse exercício eu tenho um poço de largura de 1 nanômetro, e eu quero saber qual é, que é a energia do estado fundamental, ou seja, a energia mínima do sistema, né? No caso, se eu tenho 5 elétrons, ou seja, se eu tenho 5 férmions, ou se eu tenho 5 píons, 5 bósons, né? A gente vai mostrar que as energias desses sistemas são distintos, né? São distintas, né? Como a gente calcula as energias desses sistemas, né? Vamos começar então com os elétrons, que a gente sabe que obedece ao princípio de exclusão de Pauli. Eu quero distribuir 5 elétrons dentro desse poço, né? Bom, para distribuir os 5 elétrons dentro desse poço, lembrando que os níveis de energia num poço aumentam com o número quântico n ao quadrado, né? Então é o E1 multiplicado por n ao quadrado, onde E1 é o nível de energia do estado fundamental do poço, né? Infinito. Certo? Bom, se a gente vai distribuir os níveis de energia, então eu vou colocar 2 elétrons no nível de energia E1, 2 elétrons no nível de energia E2, o segundo nível de energia, né? E um dos elétrons vai estar no nível 3 de energia, que é o E3, né? Essa é a distribuição dos elétrons, como eles obedecem ao princípio de exclusão de Pauli, nos níveis de energia disponíveis no poço, né? Que são proporcionais a n ao quadrado. Aqui eu ainda estou escrevendo, então, o E2 e o E3 em termos do E1, né? A gente sabe que os níveis de energia dentro de um poço, né, depende do número quântico principal ao quadrado, multiplicado por uma constante, que é o E1, né, que a gente consegue calcular explicitamente através da massa e do tamanho do poço, da largura do poço, né? A gente consegue mostrar aqui claramente que o distribuir 5 elétrons, né, pelo princípio de exclusão de Pauli, ou seja, a gente está considerando que eles são indistinguíveis, né, vai nos dar uma energia total que é 19 E1, ou seja, 19 vezes a energia do estado fundamental num poço infinito de tamanho L, de largura L, né? A gente pode calcular numericamente isso, né? A energia é 19 vezes o E1 está aqui, né? Explícito, né? É π quadrado, h cortado c ao quadrado, dividido pela energia de repouso, 2 vezes a energia de repouso do elétron, multiplicado por o quadrado da largura, né, do poço, que é 1 nanômetro, né? Lembrando que 1 nanômetro é 10 angstroms, né? Colocando em números, né, o H cortado 100 angstrom, a energia de repouso do elétron, né, que é o 511 kevs, né? Kev é quilo, né? 10 a 13 electrovolts, e o 1 nanômetro, que é 10 angstroms ao quadrado, isso dá 7,14 electrovolts. Essa é a energia do estado de 5 elétrons indistinguíveis, obedecendo o princípio de exclusão de Pauli na distribuição nos níveis de energia, só pode botar 2 em cada nível, né? Dando 19 E1 para a energia do sistema, a energia mínima, né?
Energia mínima significa que eu estou distribuindo nos níveis de energia em ordem, né? Em ordem crescente, sem gap, tá? Eu não estou pulando nível. Porque eu poderia pular níveis, né? Eu podia botar 2 elétrons lá para cima, né? Mas aqui, como eu quero a energia mínima do sistema, seja, a menor energia, isso significa que eu estou distribuindo, ordenando, né? Em ordem crescente dos níveis de energia sem pular nível, né? Sem pular nível. Agora eu vou distribuir os pions, né, nesse mesmo poço. Os pions são bosas de spin zero, né? Então eles não obedecem ao princípio de exclusão de Pauli. Então os pions, como eles são bosas, não obedecem ao princípio de exclusão de Pauli, significa que eu posso botar os 5 pions no mesmo estado de energia, ou seja, no mesmo estado fundamental do poço. Ou seja, no caso dos pions, a energia total dos 5 pions dentro do poço é 5 vezes o E1. Tá? Eu posso botar todos eles, os 5 pions, no estado fundamental. Então, a energia do sistema de 5 pions é 5E1, 5 vezes a energia do estado fundamental. Ou seja, 5 vezes a energia do estado fundamental num poço que a gente já calculou aqui. Né? Bom, isso vai dar, então, obviamente, claro, aqui tem a diferença da massa, né? A massa dos pions são 264 vezes a massa do elétron, né? Então, aqui eu vou ter que escrever a energia de repouso do pion em termos da energia de repouso do elétron, né? Que é o 511 keV, multiplicado por 264, né? O resto tudo é igual, né? O mesmo poço, etc. Isso dá 5,17 milielectrovolts. Milielectrovolts. Então, a diferença aqui da distribuição dos níveis de energia para férmions e bósons é justamente este, né? No caso dos férmions, eu tenho que distribuir em ordem crescente nos níveis de energia, mas obedecendo o princípio de exclusão de Pauli. 2 elétrons para cada nível de energia no poço. E no caso dos bósons, não. Eu posso botar todos eles dentro no mesmo nível de energia, né? Isso tem um nome específico, né? Quando eu estou no estado fundamental e todos os bósons estão ali, né? Mesmo em temperatura nula, né? Temperatura termodinâmica nula, né? Que é o chamado condensado de Bose-Einstein, né? Então, o condensado de Bose-Einstein é quando eu tenho bósons, né? Sistema de bósons, né? Todos eles no estado fundamental em temperatura tendendo a zero absoluto. Né? Então, o condensado de Bose-Einstein é justamente isso, né? A possibilidade de a gente colocar todos os bósons no primeiro nível de energia. Né? Não tem. Aqui eu só estou mostrando graficamente a diferença das distribuições para bósons, né? Onde eu consigo colocar todos no primeiro nível, né? E a distribuição do mesmo número de partículas indistinguíveis, né? Quando a gente está trabalhando com férmions, né? A gente coloca 2 a 2, sempre distinguindo o estado de spin, né? Dos elétrons, né? Up, down, e assim por diante. Né? Aqui eu só estou mostrando uma vez, a gente vai voltar isso na aula que vem, a configuração eletrônica, né, de 2 elementos, né? Um é o argônio, que tem Z igual a 18, né? Número quântico Z igual a 18, o número atômico, né? E comparar com o estânio, que tem Z igual a 50. Então, eu estou só analisando qual é a diferença, né, das distribuições eletrônicas, né? As configurações eletrônicas desses 2 elementos químicos que são diferentes em Z, né? No caso do argônio, não sei se eu já tinha feito aqui, se o argônio estava aqui. Não, aqui eu tenho o neônio, né? Tem o neônio. N igual a 18, né? Então aqui a gente só está no 10, né? Tá longe ali, tá acima bem acima do neônio. Bom, no caso do argônio, que ele é um gás nobre, né? A gente já sabe que ele tem camada completa, né? Então aqui eu estou distribuindo, né? Em cada nível de energia, né? Os elétrons, né? Usando o princípio de exclusão de Pauli, né? Os elétrons nos níveis de energia e subníveis, né? No caso, se eu estou distribuindo 18 elétrons, né? Nos níveis. 2 no estado 1s, depois na camada. Então, cobrimos primeiro a camada K, vamos para a camada L, né? A camada L tem 2 subníveis, né? S e P. Aqui a gente consegue cobrir toda a camada L, né? Então a gente tem 2 no estado 2s e 6 no estado 2p. É bem parecido com o que acontece aqui com o neônio, né? Ó. A gente tem todos os
elétrons ocupando toda a subcamada 2p, além da subcamada 2s, completando toda a camada L, né? Toda a camada L completinha. Então, no 3s a gente tem 2, seguindo, né? Aí passamos para a camada M, camada M, que é NOA3, né? Começando, então, com o 3s e o 3p, né? A camada M, né? Tá quase completa, né? As duas primeiras subcamadas da camada M estão preenchidas, né? O 2 e o 6 já tem 8 elétrons, né? Na 3s e na 3p. Ainda nós teríamos que preencher ainda a 3D, né? Mas a 3D, o nível de energia 3D está acima do 4s. Se vocês lembram aqui, né? Não. A 3D é um nível de energia acima do 4s. Então aqui a gente já cobriu toda a subcamada 1s, toda a camada S e a camada P para NOA3, né? O S e o P estão completos. Isso significa que, como eu completei, né, camada K, camada L completa e completei as duas primeiras, né, as duas primeiras subcamadas da camada M, né, isso vai nos dar, então, um átomo que tem alta estabilidade, que é o átomo de argônio, né. E depois a gente vai comparar com o caso do estrôncio, né, do estânio, né, onde eu usei 50, a gente tem que colocar 50 elétrons, né, distribuindo na sequência dos níveis de energia, né. Então, os elétrons no estânio, eles vão chegar lá na camada com N igual a 5, né, chegando na subcamada 5P, né, certo? Distribuindo aqui em cima, a gente tem a distribuição para cada subcamada, o número de elétrons para cada subcamada. Só para entender como é que eu calculo, né, como é que eu sei o número de elétrons em cada subcamada, lembrando que para cada L, a gente tem 2L mais 1 valores de M, né? Ou seja, esses números que a gente está colocando aqui em cima são justamente 2L mais 1 dado o L daquela subcamada, né? Por exemplo, aqui a gente tem subcamada 3D, né? D corresponde a L igual a SPD, L igual a 2, né? Para L igual a 2, a gente tem 2L mais 1. Com L igual a 2, a gente tem, então, 5, né? 5 números quânticos M. Para cada número quântico M, a gente pode botar 2 elétrons pelo princípio de exclusão de Pauli. Isso dá, então, 10 elétrons preenchendo os 5 valores de número quântico M possíveis, dado L igual a 2. Né? Então, o que está aqui em cima, basicamente, é 2L mais 1, né? Multiplicado por 2, né? 2L mais 1, que é o número de números quânticos M, é a degenerescência em M, né? Multiplicado por 2, que é o número de elétrons que eu consigo colocar para cada valor de M, né? Então, é só para entender o que são esses números que estão aqui em cima. Dado o L, a gente consegue calcular quanto é que é o número de elétrons que vai ali, né? Claro, desde que complete tudo, né? Completando tudo é 2L mais 1 multiplicado por 2, né? Mas a gente vai voltar isso na aula que vem, né? Especificamente como é que a gente vai escrever as estruturas eletrônicas, né? Aqui, só para encerrar meu último exercício, ainda estou comparando partículas idênticas, férmions e bósons, né? Aqui eu quero comparar, então, a energia do estado fundamental de N partículas idênticas, então um número grande de partículas idênticas, né? Que estão confinadas dentro de um poço infinito, né? Poço infinito unidimensional, né? De largura L, tá? E aí se eles são bósons e férmions. Então eu quero comparar para o mesmo conjunto de partículas, né? Para o mesmo número de partículas, né? O número de partículas é igual nos dois casos, são férmions bósons, né? O número de partículas é N. N partículas idênticas, bosônicas ou fermiônicas, né? Qual é que é a energia do estado fundamental para um estado de N partículas idênticas? A gente vai ver claramente
que é a energia distinta, né? Se a gente está com férmions ou bósons, né? Bom, no caso dos bósons, né? É o mais fácil, né? No caso dos bósons, todos eles a gente pode colocar todos eles no primeiro nível de energia, tá? Eles não obedecem ao princípio de exclusão de Pauli no caso dos bósons, né? Então, a energia de um estado de N bósons idênticos, né? É justamente o número de partículas, o número de bósons, né? Multiplicado pela energia do estado fundamental. Eu posso botar todos eles no estado fundamental, esse é o condensado de Bose-Einstein, né? Se a temperatura é nula, né? Bom, e a energia E1 posto a gente conhece, né? Π quadrado, H cortado ao quadrado, 2N, L2. Aqui está calculado já quanto é que é a energia do estado fundamental para um sistema de N bósons, né? É N multiplicado pela energia do estado fundamental. Agora, no caso dos férmions, né? Spin 1,5, por exemplo, um elétron, um próton, né? Não é só o elétron, né? O próton, o nêutron também são férmions de spin 1,5, né? Todos eles obedecem ao princípio de exclusão de Pauli, né? Aí, no caso dos férmions, a gente vai ter que colocar só 2 para cada nível, né? Até preencher, né? A preencher todos os constituintes, né? Os N constituintes do sistema. Ou seja, a energia total de um sistema de N férmions, né? Eu vou botar 2 no nível de energia E1, 2 no E2, 2 no E3, 2 no E4, assim por diante, até chegar em 2 no nível de energia EN sobre 2, né? Então, consigo distribuir todos eles 2 a 2 em cada nível de energia disponível no poço infinito. A gente consegue mostrar que, obviamente, cada um desses, os ZNs, né? Os ZNs depende do número quântico principal n ao quadrado, né? Então, eu vou somar, tá claro que isso aqui é 2 vezes, né? A soma de n igual a 1 a Tn sobre 2, né? Tnzão sobre 2, né? Dos níveis de energia dos disponíveis num poço infinito, né? De largura L, certo? Basicamente, o somatório em N aqui só vai ser aplicado no número quântico principal ao quadrado, o resto são constantes, né, que a gente consegue colocar para fora aqui do somatório. Então, para eu saber a energia desse sistema de N férmions, basta calcular explicitamente quanto é que é esse somatório, né? N igual a 1 a Tn sobre 2, dos N ao quadrado, né? Se o N, né, o número de partículas, o número de férmions é muito grande, né, a gente pode obter uma aproximação para esse somatório, né? Essa soma de n igual a 1 até nzão sobre 2 de n ao quadrado, né? Se o número de férmions é muito grande, né, a gente pode substituir o somatório por uma integração, né? Que é no limite de Riemann, né? Soma de Riemann, né? Lembrando que a minha integral, então, vai ser de 1 até n sobre 2, são os mesmos limites aqui, né? Vamos integrar n ao quadrado em n. Tá? Isso, basicamente, quando integrar e substituir os limites de integração, isso vai estar da ordem de 1/3 de n sobre 2 ao cubo. Então, eu já sei, para n muito grande, qual é que é a ordem de grandeza desse somatório, né? É da ordem de n sobre 2 ao cubo, certo? E aí a gente pode voltar aqui, né? Substituir o resultado do somatório e estimar qual é que é a energia total do sistema de N férmions, né? Basicamente é N ao cubo, né? Multiplicado pelas constantes que estão aqui na frente, né? E mais as outras constantes daqui do resultado da integração, né? A gente consegue mostrar que a energia total é basicamente N ao cubo sobre 12 multiplicado pela energia do estado fundamental do poço, certo? N ao cubo multiplicado pelo estado fundamental do poço, que é bem diferente, né? Bem diferente do N vezes o E1, né? No caso dos bósons, né? NE1 no caso de bósons, N ao cubo sobre 12 E1 no caso de férmions, né? Será a energia, inclusive a energia maior, né? A energia associada a colocar férmions, né? Confinados numa região espacial, que esse é o caso, né? Tô colocando férmions confinados num poço, né? A energia é maior comparado se eu comparar com o mesmo número de partículas, mas sendo bosônicas, né? E ainda, só para finalizar, a gente pode calcular a energia média, né? Ou seja, a energia média por partícula, né? Então, a energia média desse sistema de N férmions, basicamente, é o E0 dividido pelo número de partículas, né? Isso é N ao quadrado sobre 12 E1. A gente consegue calcular também quanto é que é a energia média do sistema, né?
é proporcional a n ao quadrado, a energia média, né? Com isso, eu encerro a aula de hoje. A aula de hoje era mais para motivar os problemas, quando a gente for descrever átomos de muitos elétrons, né? A gente tem dois problemas, como eu comentei, né? Que é a indistinguibilidade dos elétrons, né? O fato de serem idênticos, né? Partículas idênticas. E o problema também da interação, né? A interação dos elétrons implica que a gente vai só obter soluções numéricas para os níveis de energia através de métodos de perturbação, né? Em mecânica quântica, né? Mas eu usei também esse fato para a gente analisar caso mais geral sobre partículas distinguíveis de maneira geral, né? Como é que a gente descreve bósons e férmions, e como é que a gente constrói as funções de onda para sistemas de bósons e férmions indistinguíveis, né? Certo? Na aula que vem a gente vai voltar, na quinta-feira a gente vai voltar então para os átomos, né, de muitos elétrons e construir, né, as estruturas de níveis de energia e assim por diante. Como eu comecei a construir aqui até o neônio, né? A gente vai ver o que acontece com os níveis de energia, as distribuições dos elétrons quando a gente vai para átomos maiores, né? Ou seja, para elementos químicos que são maiores de 18, por exemplo. Né? Usei maior que 18, né? A gente vai ver que quanto maior o número atômico do elemento, né? A gente tem uma questão dos níveis de energia, a compatibilização dos níveis de energia, como é que a gente vai distribuir, né? Os elétrons, né? Nesses subníveis usando o princípio de exclusão de Pauli, né? Então a gente vai analisar na aula que vem a questão da como é que as energias de interação, como é que elas ficam se eu estou aumentando o Z, né? Dos elementos, né? Certo? Eu encerro a aula de hoje por aqui, então voltamos na quinta-feira. Na quinta-feira continuamos, aí voltamos especificamente para átomos, né? E elétrons em átomos, né? Na tabela periódica. Basicamente a gente vai analisar toda a tabela periódica na aula que vem, já entendendo que a distribuição dos elétrons nos níveis de energia disponíveis tem que obedecer o princípio de exclusão de Pauli e a função de onda do sistema tem que ser antissimétrica, né? Porque eles são indistinguíveis, né? Certo? Feitoria, na aula que vem nos vemos, né? Quinta-feira, continuamos com tabela periódica, certo? Bom descanso, até quinta-feira.